Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, quarta-feira, como sempre, nosso irmão Vital Froze não falha. E assim, ele nos traz mais um dos seus textos, onde hoje ele vai discorrer um pouco sobre as virtudes da alma. Se você acha que já conhece a virtude da alma, eu te convido a se surpreender com a narração do texto de hoje. Só lembrando a todos, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez ou já nos acompanha, mas ainda não fez sua inscrição no canal, eu convido a fazer a inscrição no canal, a deixar o seu joinha, o seu curtir também nos vídeos aqui que você está assistindo, que você gostou pelo menos. Deixe aqui seu joinha, é uma forma de contribuir com o canal. Por falar em forma de contribuir com o canal, o YouTube, eu não havia visto, mas liberou uma forma de contribuição com o canal, onde aparece um coraçãozinho escrito Valeu. Quando você clica nesse coração, você contribui de forma financeira realmente com o canal. Mas se você não está podendo fazer uma contribuição financeira, eu convido a fazer sua contribuição através da sua inscrição. Inscreva-se no canal, deixe aqui seu joinha, compartilhe os vídeos do canal. É bastante importante para que possamos alcançar mais pessoas. Finalmente alcançamos os 3.000 inscritos. Isso me deixa bastante feliz, realmente. Não só demonstra que o canal está crescendo, está evoluindo, mas também o principal é que as pessoas estão procurando canais de espiritualidade. Estão procurando se informar um pouco mais sobre essa área, o que está acontecendo no planeta, o que está acontecendo na vida dela. E isso é muito importante para todos nós. Pelo menos para mim, esse é o intuito aqui do canal. De levar essas informações para muito mais irmãos e irmãs que estão à procura de informações sobre os acontecimentos reais que está acontecendo no planeta e sobre a espiritualidade, o seu crescimento espiritual, que na verdade é o seu autoconhecimento. Outro fato interessante que aconteceu aqui, que eu estava analisando os números, a inscrição de homens no canal, a visualização desses conteúdos por homens está aumentando cada vez mais, a cada semana, a cada mês. Isso demonstra que o homem está quebrando a sua carcaça, que o respeito ao feminino aumentou. Um homem espiritualizado é um homem respeitador que dá valor ao feminino que existe em sua vida. Mais uma vez, gratidão a todos vocês que entraram também no canal, que estão aqui há pouco tempo, e a vocês que já estão me acompanhando nesse longo de 2 anos, se eu não me engano. Gratidão a todos vocês. E com os recados já entregues, vamos à narração do texto do irmão Vital Froze. Hoje o título entregue por ele chama-se As Virtudes são Patrimônio da Alma. Com vocês o texto do irmão Vital Froze. Amado, você é um garimpeiro das estrelas que veio para este planeta em busca daquilo que é mais precioso, não somente para você individualmente, mas para toda a sua mônada, e pelo plano do Criador levar essa experiência para o cosmos infinito. A Terra, como escola de almas, foi idealizada para ser uma das mais duras, mas também uma das mais cobiçadas escolas entre tantas que compõem a escada da ascensão e da evolução. Aqui todos são testados pelas mais difíceis provas que um ser senciente pode experienciar. Na verdade, o grande obstáculo que cada alma precisa enfrentar aqui é a propagação da minúscula chama de luz que traz consigo, até que o planeta possa se iluminar por completo, posto que a Terra foi se desenvolvendo dentro de um nível de quase completa escuridão energética e frequencial. Como um mundo de provas e expiações, as almas que se candidataram ao aprendizado também vieram com a incumbência de trazer a luz. Todas elas sabiam das reais dificuldades que aqui enfrentariam e também do longo tempo que devia ser percorrido até o final do grande ciclo de escuridão. Desde a formação desse planeta, sua posição geográfica dentro da galáxia Via Láctea foi na sua periferia, no braço de Órion. E este também é o motivo porque há pouca incidência de luz fotônica. Manter o mínimo de luz aqui, por íons, estava dentro dos planos dessas almas, que aqui aportaram por todos os tempos. Você é uma dessas almas. Sua missão já é grandiosa somente por isso, sem contar todos os outros propósitos que lhe trarão dividendos pela infinitude dos tempos. Você recebeu a missão de ancorar luz aqui, mas também teve a liberdade de escolher dentro de uma infinidade de possibilidades, as quais
te proporcionarão agora condições e status de mestre ascenso. Obviamente, tal envergadura só é conquistada pelas almas que estão prontas para a ascensão. A condição de alma encarnada, cada um tem as mesmas oportunidades, mesmo que em existências diferentes, porém, o currículo é o mesmo para todos. O livre-arbítrio é a lei mestra que determina o que cada alma deseja experienciar, individualmente e coletivamente, em cada encarnação. Mas o grande tesouro a ser garimpado é, sem dúvida, o conjunto de virtudes que ela levará consigo como bagagem de alma, visto que ela é imortal. Mesmo desencarnando centenas de vezes, tudo fica impresso em seu corpo etérico e permanece no subconsciente cada vez que reencarna. A alma é a tua própria consciência. Então, durante as sucessivas reencarnações, mesmo com o véu do esquecimento, você carrega as impressões inconscientes das experiências passadas e traz também as tendências correspondentes. Isso quer dizer que se você pudesse lembrar dessas vidas passadas, veria que tudo é continuação. Os intervalos entre uma existência e outra possibilitam a alma recuperar essa lembrança, fazer uma autoavaliação de sua caminhada e elaborar um plano para a nova encarnação, onde coloca como metas as lições que faltam e a corrigenda das falhas cometidas anteriormente. Mesmo esquecendo depois, quando reencarnada, há uma lei natural dos mundos que possibilita que cada item desse plano chegue até você no momento exato e na medida solicitada por você, antes de reencarnar. Para resumir um pouco tudo isso, vamos dizer que o grande patrimônio a ser construído durante as sucessivas encarnações é sempre o mesmo, ou seja, todos buscam como objetivo final amealhar o conjunto de virtudes necessárias à ascensão da alma. São essas virtudes conquistadas e impressas em cada alma que constroem a frequência necessária a fim de dar salvo-conduto para a travessia da ponte dimensional que levará a alma à nova terra, deixando de vez o mundo de expiações e provas, ao ascensionar para um mundo de regeneração. As virtudes são patrimônio da alma. Nada ninguém pode retirar ou subtrair tal tesouro, pois é intransferível. Será o fiel da balança, na pesagem da frequência, ao adentrar o portal da ascensão. Por isso também devemos lembrar uma das frases do Cristo Jesus, durante a sua permanência entre os encarnados. Construam tesouros no céu, pois aqueles construídos na terra não te pertencerão. Para se conseguir o patrimônio de virtudes, a alma, enquanto encarnada, é submetida a uma infinidade de provas e expiações, e não é fácil para ninguém. Por isso, o tesouro, quando conquistado, é tão valioso que lhe permitirá o direito de habitar mundos elevados, além do título de mestre ascenso. Na verdade, possuidora de tais tesouros, a alma ascensionada não dará nenhuma importância a tais distinções, pois que as virtudes conquistadas já lhe possibilitam sentir-se merecedora, sem a vaidade egóica comum na velha terra. Uma vez conquistado tal patrimônio, nada mais resta à alma o que fazer no mundo de provas e expiações. Muitos de vocês já chegaram nesse estágio evolutivo e nesta atual encarnação estarão aptos a fazer a ascensão. Todas as virtudes conquistadas também em vidas passadas agora irão se manifestar. Faz parte das revelações, pois nem você podia saber com antecedência o verdadeiro potencial. Você é muito mais do que pensa que é. O arsenal de virtudes conquistadas virá à mostra aos poucos, e mesmo que em algum momento isso possa servir como uma prova final, basta que te mantenhas firme nos propósitos éticos e morais, pois estamos na reta final do grande percurso, e isso quer dizer que a garimpagem está finalizada. Não desperdice o teu tesouro agora. Ele custou muito para você obtê-lo. É a tua bagagem de alma, por isso ninguém pode subtraí-lo. Mas qualquer distração traz o risco de esquecê-lo na beira do caminho. Cuide bem do teu patrimônio. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.